Olá, pessoal, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui para gravar a terceira aula, né? Então, para quem não foi poder assistir, e para quem foi, se quiser, né, também assistir novamente. Eu sou a Ciliara. Vocês vão ver aqui que tá o nome da Clarice, tá? Ela é outra pesquisadora, porém, como eu tô gravando com o Meet dela, acaba aparecendo o nome dela. Vamos lá, então, vou compartilhar aqui com vocês para a gente iniciar. Muito bem. Essa aula contou com uma parte que foi prática da aula, então o conteúdo dela talvez seja um pouquinho mais curto do que o das demais aulas, mas também, se forem surgindo dúvidas, a gente ainda está, né, em contato pelo WhatsApp, só mandar mensagem. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre recursos práticos para educadores. E, inicialmente, eu gosto de me apresentar nesse formato. E esse formato é um monte de fotos minhas, né, de momentos meus, algumas que eu apareço, outras não, mas é para contar um pouquinho de quem eu sou. Por isso eu venho aqui e digo para vocês a parte de informações acadêmicas, profissionais, também é um pouquinho, mas é só um pouquinho, né? É quase um título ali, né? A gente se apresenta e diz, eu sou auxiliar, sou pedagoga, mestre em educação, pós-graduanda em neuropsicopedagogia, e pronto. E segue a vida. Mas isso não fala sobre as minhas escolhas, sobre as minhas paixões, não conta um pouquinho mais sobre quem eu sou. E aí, por isso que eu gosto de me apresentar assim, contando então que eu sou gaúcha, sou filha, sou neta, sou madrinha, sou esposa, trabalho na área da educação desde 2008, que bem novinha. Sou apaixonada por carnaval desde criança. Minha mãe me levava para o carnaval, meus tios. Venho de uma família muito grande, sou filha única, mas venho de uma família muito grande, tanto paterna quanto materna. Apaixonada por estudar, meio viciada em estudar, eu diria. Estudo muito, estudo principalmente inclusão e o movimento negro. Participo de muitos cursos, faço muitas vivências, sou terapeuta também, infantil, dentro do dentro de intervenções comportamentais naturalísticas. Desculpa que eu fui passar aqui para o ladinho. E é isso, assim, moro aqui em Floripa desde 2017, e faço muitas manualidades, aprendi com a minha avó, com a minha mãe. E por que que eu estou falando tudo isso, né? Eu já trouxe para ampliar. E por que que é tão importante ampliar o olhar? Porque hoje a gente vai falar sobre isso, sobre conhecer um pouquinho mais os nossos pequenos, sobre ampliar os nossos olhares sobre eles, sobre pensar recursos para eles dentro, né, seus do que é motivador, né? Eu ia dizer, das suas paixões, né? Do que eles gostam também. Porque assim a gente vai conseguir desenvolver materiais e estar mais próximo. Mas a gente vai falando sobre isso ao decorrer. Então, só para retomar, eu estou aqui, né, falando também em nome da Pequenos Navegantes, que é uma ONG uma ONG sem fins lucrativos e que acolhe e oferece orientação parental a cuidadores de crianças autistas em situação de vulnerabilidade econômica e social, tá? Então, vamos lá. Eu vou trazer o termo da neurodiversidade, mesmo sabendo que vocês já viram em outras aulas, que também já viram no material, e provavelmente é um termo que deve chegar bastante para vocês em alguns canais. Esse termo ele é cunhado pela própria comunidade, tá? E ele vem para dizer que existem formas diferentes do funcionamento neurológico. Ele vem para romper a ideia de doença, a ideia que se tinha, né, até ainda se tem, por incrível que pareça, né, a gente ainda fala um pouquinho sobre isso, mas que estamos, né, caminhando nessa conscientização. Então, que não é uma doença o autismo, que não é uma doença o TDAH, a dislexia, entre outros transtornos, e sim que são variações neurológicas, né? E que a gente é o que nos constitui, né? A gente tem uma variabilidade muito grande.
da vida ali, e eles trazem esse termo justamente por se sentirem muito incomodado, tá, com a forma como se fala das pessoas que têm autismo, das pessoas que têm essa neurodiversidade, né, neuroatípicas também é um termo, então, os termos, são muito importantes, né, a gente tem que estar muito atento às palavras que a gente escolhe para falar, porque elas podem, mesmo sem nenhuma intenção, continuar oprimindo, né, oprimindo classes, oprimindo pessoas, e é por isso que eu trago esse termo novamente, porque a gente vai falar bastante sempre da neurodiversidade que existe na sala de aula e nas escolas, tá? E ainda falando disso, importante também a gente falar que isso não tem cura, né? A gente não está falando que é uma doença e a gente não está procurando nada para ser curado. A gente está compreendendo esses funcionamentos diferentes, né, neurológicos, e a gente está tentando encontrar caminhos para desenvolver habilidades, para convívio social, e não estamos em nenhum momento falando sobre cura. Mesmo que agora eu falando, vocês possam dizer, nossa, nada a ver, Sil. Mas sim, a gente ouve muito se falar, principalmente nas redes sociais, sobre cura do autismo, e isso não existe, tá? Isso não existe. O autismo, ele é uma condição e ele já nasce com a pessoa, ela também não adquire autismo, tá? E também não se cura, né? Não, a gente trabalha para desenvolver habilidades, diminuir os déficits, mas é isso, para uma qualidade de vida, para uma autonomia, e não uma busca de uma cura, ou uma busca de uma normalidade. Ah, ele faz um monte de terapia para se tornar normal. Que normalidade é essa que a gente está falando? Para começo, né? No começo dessa conversa, que normalidade é essa? Então, não. Né? A gente trabalha, as crianças fazem terapia para desenvolver habilidades, para desenvolver autonomia, e os desafios que elas possam ter de forma individual, a gente vai trabalhar para diminuir, né? E elas poderem se desenvolver plenamente. E aí, a gente fala de inclusão, né? Para que a gente tenha a inclusão que a gente fala hoje, e que ainda estamos nesse processo, que ela ainda é desafiadora, a gente teve que percorrer todo um caminho, com bases, inclusive, legais. Então, é isso que eu quero compartilhar um pouquinho. Primeiro, precisamos perceber que já tivemos, sim, né, uma grande evolução em como a gente vê a deficiência, em como a gente vê pessoas com deficiência, inclusive nas termologias, né, a gente não usa mais pessoas portadoras de deficiência, porque elas não portam aquilo, né, a gente diz pessoas com deficiência. E aí, falando na área da educação, porque inicialmente a gente teve a exclusão, né, elas não faziam parte da sociedade, não iam à escola. Após, a gente começou a ter, então, a segregação. E na segregação, elas ficavam separadas, né? Elas estavam aqui, fora ainda, né? Ó, em etapas separadas, sem convívio com os alunos típicos. Então, as crianças, né, com deficiência estavam separadas. Depois a gente passou até a integração, e essa época da integração é a época que eu estava na escola. Eu lembro de ter salas especiais na escola. Então, as crianças com deficiência estavam na mesma escola, mas elas frequentavam outra sala. Elas não estavam junto com seus pares na sala regular. E aí a gente passou depois a ter a inclusão. Aqui na integração ainda, a gente tinha pouca adaptação, tá? E suporte. Então, adaptação da escola, adaptação dos materiais, e na inclusão a gente já começa, então, a pensar mais nisso.
E eu ainda diria, e já tem algumas linhas que falam sobre isso, que a gente vai ter futuramente um outro lugar, que é o de pertencimento. Mas hoje a gente ainda está lutando pela inclusão. E a inclusão parte de que todos têm direito de aprender junto com acessibilidade e os apoios adequados. Para isso, a gente foi também evoluindo, né? A gente foi caminhando dentro dos marcos legais. E aqui eu vou trazer um apanhado deles, não são os únicos, mas para a gente ver como vai se repetindo a questão da inclusão. E aí a gente já vai falar desde 88, quando. Deixa eu botar para cá um pouquinho. Desde 88, quando a gente teve a Constituição Federal, né, a Constituinte de 88, que dizia que todos têm direito à educação. E aí começou-se a falar, então, um pouquinho disso também do AEE, tá? Ele era uma base legal que exige a inclusão escolar e o apoio especializado. Depois a gente tem a LDB, em 96, que daí vai falar sobre currículos, métodos e recursos adaptados, de 96. Então, ela obriga a escola a adaptar práticas pedagógicas conforme a necessidade dos alunos. Depois, a gente teve um marco muito importante, que foi a Convenção da ONU, de 2016, que faz o decreto, depois em 2006 e 2009, que vai falar do direito à educação inclusiva com ajustes razoáveis e apoios individualizados. Isso é um marco, né, que a gente começa a falar, então, de ajustes razoáveis, né? Então, junto com isso, em 2008, a gente vai ter a Política Nacional da Educação Especial, que aí sim vai falar sobre ela ser uma modalidade transversal e que o AE vai complementar. E ela vai definir, deixar muito mais claro que o AE, ele apoia, ele não substitui a escolarização na turma regular. Então, a criança ela não vai para a sala do AEE para ser escolarizada, né? Ela está na sala regular e o AEE passa a ser contraturno. Hoje a gente fala muito sobre um AEE colaborativo também. E aí, em 2012, a gente passa a ter a Lei Berenice Piana, que Berenice Piana é a mãe de um menino com autismo, por isso que ganha esse nome, porque ela luta muito pela causa, e ela conseguiu em 2012 que o TEA, né, o autismo, fosse reconhecido como deficiência. Hoje, a gente tem uma discussão muito grande tramitando sobre isso, inclusive pessoas dentro do movimento que dizem não ser uma deficiência, não se veem como deficiente, porém, é muito importante o autismo, é muito importante legalmente mesmo o autismo ser visto como deficiência, porque daí ele garante acesso a diagnóstico, terapia, inclusão com adaptação e apoio. Ele porque ah, pode dizer, mas as terapias são poucas, sim, mas se ele passa a não ser visto como uma deficiência, nem essas terapias têm como ser garantidas. E a Lei Berenice Piana vai falar sobre o acompanhante especializado, então vai garantir esse direito. A gente sabe que hoje no, nas escolas públicas tem essa questão, né, de um acompanhante especializado, se pode. O ano passado, a gente teve uma discussão bem grande nisso, e é diferente do apoio do segundo professor, é diferente de um profissional, né? Esse acompanhante especializado, ele é alguém que tem uma especialização para estar ali, né? Essa é uma discussão bem grande que eu acho que é importante a gente pensar, porque muitas vezes o que vai permitir que essa criança aprenda, né, o que vai auxiliá-la nessa aprendizagem vai ser esse acompanhante especializado, sim, né? E aí fundamenta também em 2012 o PEI, que a gente vai falar bastante hoje. O PEI ou PDI, que é o planejamento individualizado, né? O PDI seria
o plano de desenvolvimento individual e o PEI, o plano planejamento educacional individualizado, né? Plano planejamento. E no fim, a última que eu coloquei aqui foi de 2015, que é a LBI, né, Lei Brasileira de Inclusão, que proíbe a exclusão, garante acessibilidade e adaptação em todas as modalidades de educação. Formação docente continuada também, e ela fortalece o direito à permanência, porque não a gente já sabe, né, bem antes dessa lei, já não era mais possível negar a matrícula, mas ela ainda vai te falar sobre a permanência, o que essa criança precisa para permanecer nesse espaço, para participar e para ter uma aprendizagem de qualidade também. E aí, quando a gente está falando de educação inclusiva, ela é o termo, né, o conceito da educação inclusiva, ela é maior do que quando a gente está falando de pessoas com deficiência, né? A educação inclusiva, ela visa garantir o direito de todos os alunos a uma educação de qualidade, respeitando e valorizando as diferenças individuais. Ela promove acesso e permanência, a participação e aprendizagem de estudante com diversas necessidades educacionais dentro do mesmo ambiente. Lembra ali que a gente está falando da inclusão, né? A inclusão ela vai além da presença física. E acho que é aqui que a gente tem que estar muito atento, né? Porque, como eu comentei, é garantido, a gente não nega mais matrícula, né? Mas a gente está. Quando a gente não nega a matrícula, a gente simplesmente diz que a criança pode estar na escola. Mas como que a gente vai oferecer o suporte que ela precisa? Qual é o suporte que ela precisa? Eu sei qual é o suporte que ela precisa, eu não sei. Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou desenvolver, né, o que ela precisa? E aí, dentro da educação inclusiva, a gente tem a educação especial, que é a modalidade. Então, a gente vai tendo o guarda-chuva da educação inclusiva, embaixo desse guarda-chuva a gente passa a ter educação especial. Então, ela oferece atendimento especializado, e aí agora sim, para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como TEA, e altas habilidades e superdotação. Esse atendimento deve ocorrer preferencialmente na escola regular, com adaptações e recursos que promovam a inclusão efetiva. Por que a gente tem esse preferencialmente? Porque a gente sabe que temos escolas especializadas, né? Mas a gente sempre vai lutar para que isso aconteça dentro da escola regular, para que as crianças aprendam com seus pares e tenham o direito de estar naquele espaço e conviver. Então, a educação especial, na perspectiva inclusiva, só é possível quando construímos coletivamente um ambiente escolar acolhedor, que vai envolver todas as pessoas que estão na escola, não somente os professores, mas os professores, os funcionários, a pessoa que trabalha na cantina, a pessoa que auxilia na limpeza, a coordenação, a direção, toda a comunidade, para respeitar as singularidades e garantir o direito da aprendizagem de cada aluno. E aí a gente tem alguns papéis que são mais fundantes, né, que a gente tem na inclusão. Eu trouxe dois aqui, que vai ser, eu botei professora, porque é um ato político, né, as palavras que a gente usa, então, como eu comentei antes, muito importante, e a gente sabe que a grande maioria são mulheres que estão nos cargos de professora, e por isso eu me incomodo quando eu uso no masculino. Então, a professora regente e a segunda professora, são esses dois que eu escolhi em especial para trazer aqui. Também teria, né, o professor do AEE, porém, como a gente está focando nesse momento nas professoras regentes e nos auxiliares, eu fiz esses dois papéis aqui. Então, a professora regente, ela planeja, desenvolve e avalia as atividades. Vocês sabem mais do que eu tudo isso. E é o principal responsável, né, a principal responsável pelo ensino da turma. Trabalha junto com a equipe
de educação especial para garantir. Isso é uma questão que já foi abordada em outros momentos aqui no curso, que a gente precisaria encontrar formas para que isso acontecesse de forma mais conectada mesmo, né, com a equipe da educação especial, porque hoje, infelizmente, pela dinâmica que se estabelece nas escolas, fica difícil realmente, estruturalmente, assim, de tempo, de horário, conseguir fazer esse trabalho em conjunto, mas que seria, né, o ideal, seria não, é o ideal, principalmente porque quando a gente fala dos professores do AE, eles têm uma especialidade, né, eles vão ter um conhecimento que pode colaborar muito com o trabalho de sala de aula. A questão é que a gente realmente precisa pensar nessas dinâmicas e como está a estrutura hoje mesmo, se questionar se é viável do jeito que está também. Então, o professor regente ainda vai adaptar métodos, desculpa, e materiais para atender a necessidade dos alunos e promover um ambiente acolhedor e acessível. E esse material foi retirado no final tem as referências e eu peguei das normativas aqui de Santa Catarina, tá? Porque acaba mudando um pouquinho de região para região, então eu peguei especificamente daqui para a gente falar. E aí a segunda professora, ou a professora de apoio, atua junto ao professor regente na sala de aula, ou a professora regente na sala de aula, né? Oferece apoio especializado para alunos com necessidades específicas. E aí a gente já começa a ter, então, essa outra pessoa ali que vai ter um papel fundamental, né, chave no aprendizado desse aluno. Pode estar vinculado à turma como um todo ou diretamente à matrícula de alunos. Depende um pouquinho, né, da política local. Colabora na adaptação de materiais e estratégias pedagógicas, ajuda a garantir a participação de todos os alunos nas atividades e promove, né, esse ambiente inclusivo e acolhedor. E aí, falando na educação especial, o que a gente falou nesses dois papéis, né, desses dois agentes, a gente vai falar também um pouquinho sobre, então, o que seriam os recursos e as estratégias. Especificamente hoje, a gente vai falar sobre materiais e tecnologias assistivas e adaptação curricular e metodologias. Né? Mas tem o acompanhamento com profissionais especializados, que aí a gente vai ter acompanhamento de fonos, de outros profissionais que estariam auxiliando, e também, né, temos o atendimento educacional especializado. Tudo isso faz parte, então, da educação especial. Vamos lá. As tecnologias assistivas e os recursos práticos para a sala de aula. Tecnologias assistivas inclui tanto equipamento sofisticado quanto recursos simples, que ajudam os alunos a se comunicar e a participar e aprender melhor. Eles auxiliam, né? Lembra que eu já trouxe, né? Quais são os recursos que vão auxiliar eles a permanecer, a estar ali, a participar, tá? E aí a gente vai ter tecnologias assistivas de alta tecnologia e de baixa tecnologia. Então, a de alta tecnologia, a gente vai ter aplicativos de comunicação alternativa e aumentativa, como em tablets ou celulares, porque a gente vai ter ele na baixa tecnologia também. Vamos ter acionadores, aí eu vou trazer uns exemplos ali, softwares de leitores de tela, dispositivos de amplificação sonora e computadores com adaptações específicas. Aqui eu trago alguns exemplos, então, aqui a gente tem, ó, um computador de adaptação, aqui tem um comunicador via tablet, né, e aqui a comunicação alternativa aumentativa, os acionadores que tem vários modelos, inclusive tem os acionadores que são, que acompanham o olho, né, também, então não só um acionador que tu faça com a mão, tem aqui com o dedo, tem esse aqui de apertar, esse que vai pegar a partir do cérebro de vibração. Então, tem várias. Tem aqui um pequeno utilizando uma cadeira de rodas e um comunicador.
a gente vai ter várias opções de alta tecnologia. E aí vocês podem dizer, ah, mas eu não tenho um comunicador, né? Não tenho um tablet, enfim. Então, também a gente tem outras tecnologias assistivas de baixa tecnologia, como as pranchas e os quadros de comunicação com figuras e símbolos. Eu vou falar bastante sobre recursos visuais aqui. Então, rotinas visuais para organização do dia a dia, cartazes, agendas ilustradas, cronograma, os abafadores de ruído também, materiais adaptados, como lápis especiais, suporte, tem aquela tesoura também, que eu vou mostrar na sequência, materiais em braille, como livros, cadernos, etiquetas, máquinas de escrever, tudo isso é baixa tecnologia. Aqui, ó. Então, os abafadores, ó, os adaptadores, esses aqui, inclusive, são feitos manualmente. Aí esses a gente tem para comprar, e eu fico bem feliz que esse adaptador aqui específico, alguns aqui, esse aqui também, a gente tem visto em lojas de papelaria, como a Catarinense, a livraria, esses dias eu fui lá e tinha um monte, então realmente a gente está tendo esses recursos, eles são baratos e mais acessíveis. A tesoura, essa tesoura é ótima. E aí as pranchas de baixa tecnologia, a, só uma, né? Só um recurso também, uma prancha específica, aqui também outro modelo. Aqui atividades já pensadas. E aí, ainda falando disso, eu foquei um pouquinho nos recursos práticos. Então, eu preciso de um recurso prático. Então, aqui essa prancha, né, que a gente vai colando ou que é magnética. Aqui também, ó, lista de atividades, então eu tenho os pictogramas, né, tem as figuras para auxiliar, isso é baixa tecnologia. Esse aqui também, que vai com as tampinhas para auxiliar na alfabetização, trazendo para o concreto. Aqui, esse pequeno, ele se comunica pelas letrinhas, então ele vai lá e aponta, por exemplo, os cadernos com linhas maiores e com uma faixa determinando aonde começa a escrita, aonde termina a escrita, mais forte, porque a gente tem as margens do caderno, mas muitas vezes elas são fininhas, talvez a gente precise também fazer uma adaptação manual de baixa tecnologia. Aqui, criando frases, então, olha, eu tenho as imagens com a escrita embaixo, mas eu estou auxiliando essa criação de frases a partir de um material que é físico e concreto. Então, eu não estou ali só falando, né? Eu estou mostrando, estou ajudando a criança a compreender e separando, olha, por com identificação de cor, era o que eu ia dizer, né? Identificação de cor. Então, os pronomes, as pessoas, né? É que aqui vão ser sempre pessoas, né? Estão aqui, e aí a ação, o verbo e o último, o adjetivo. Eu não consigo enxergar tudo que tem ali. Mas como que faz a frase? O gato foi na cama, né? Por exemplo, tem o desenho do gato, o verbo, e aí com as cores diferentes facilita também a compreensão do que está sendo feito. Essa régua, né, que é uma régua de acompanhar a leitura, auxilia muito essa régua de acompanhar a leitura. Esse é um outro recurso muito interessante também, que ele é um recurso que vai contar um pouquinho sobre o aluno, e muitas vezes os pais fazem, ou a gente pode ter um modelinho e mandar para casa, eu já fiz isso, que aí vai contar um pouquinho, né, quem é o aluno, com quem que ele mora, quantos anos ele tem, e aqui ele vai falar, ó, por exemplo, eu já consigo fazer, e vai contar o que, que a criança já consegue fazer. Então, eu já consigo ir no banheiro sozinha, eu já consigo pegar meu lápis, eu já consigo identificar as letras do meu nome, e aqui do ladinho, o que, que eu estou aprendendo, o que, que ele está aprendendo ainda? Ele está aprendendo a comer com o garfo, ou ele está aprendendo a contar até 10. E aí é o que está no processo de aprendizagem, né? E aqui o que eu preciso, então, de ajuda? Precisa de ajuda para se autorregular.
precisa de ajuda para se comunicar, precisa de ajuda para instruções simples. Então, tudo isso eu posso ter nesse material aqui, que vai facilitar todas as pessoas que estão em contato e trabalhando com essa criança também, porque aí a gente pode ir atualizando, inclusive, isso. E no anterior eu mostrei bastante imagens, né, pictogramas, símbolos, ó. E esse site aqui, ele é um site que ele tem os pictogramas, então a gente pode ir lá e colocar, minha cachorrinha entrou, gente, a gente pode ir lá e colocar, aqui, quero, esse é o pictograma do quero, né, quero a bola, quero, mas já tem padronizado, água, tem inúmeros símbolos e pictogramas, eu nem sei a quantidade específica, mas tudo que vocês pensarem, vocês encontram para poder montar materiais e recursos. E aí, mas antes de montar material, antes de montar recurso, a gente tem que pensar quais são as adaptações curriculares e metodológicas que nós estamos nos propondo. Então, as adaptações curriculares e metodológicas consistem em ajustes feitos no conteúdo, na forma de ensinar e nas estratégias utilizadas, para garantir que todos os estudantes, especialmente aqueles que têm as necessidades educacionais especiais, tenham acesso efetivo ao aprendizado. E aí, essas adaptações podem incluir diversas modalidades, diversas etapas, e também podem e vão, muitas vezes, se modificando ao decorrer do processo. Então, ela pode incluir flexibilização dos conteúdos. O que é essencial para esse pequeno aprender? Por exemplo, um pequeno que ainda não fica em sala. O essencial para ele é ele aprender, nesse momento, a ir para a sala, né? Conseguir ficar em sala, desenvolver esse interesse por estar ali também, ou o essencial vai ser a gente focar na escrita, por exemplo, né? Na escrita, vai ser o essencial vai ser focar na, nos números, né? Ou, por exemplo, as crianças estão aprendendo unidade, dezena, centena, milhar. Ah, ele também vai aprender. Será? Será que a gente não quer dizer que isso também, né? Mas será o que a gente tem que pensar naquele momento que é mais essencial? Então, o uso de recursos visuais, táteis, tecnológicos, trazer para o concreto, e utilizar desses recursos. Ah, ele vai precisar talvez de uma prancha para aprender, ele vai precisar de uma prancha para se comunicar, ele vai precisar de um recurso que ele possa tocar, um recurso com textura. O que é que essa criança precisa, né? Aí a gente começa a se questionar. Modificações dos critérios e prazos. Talvez uma criança precise de um prazo um pouco maior para fazer uma avaliação. Aquela uma aula só não é possível, ela precisa de 2 aulas. Ela precisa fazer a avaliação em um lugar específico. Como que eu posso trazer isso? Onde? Como que eu me proponho? Qual é a compreensão? Ah, ela precisa de uma avaliação, então não vai ser possível essas 2 aulas. Será que a avaliação dela não pode ser mais curta? Então, como que eu faço isso? A diferenciação das estratégias de ensino também. Quais são as estratégias que eu vou usar para aquele aluno, para aquela aluna, para aquela criança? E aí, a gente tem uma abordagem que é o desenho universal da aprendizagem, tá? O desenho universal da aprendizagem, que é o DUA, é uma abordagem que promove a acessibilidade desde o planejamento das aulas, né? O desenho universal, ele vem do arquitetônico, né? A gente tem o desenho universal arquitetônico, vocês já devem ter ouvido, porque é um conceito bastante utilizado, que é, por exemplo, a gente vai ter rampas para entrar no prédio, porque a rampa, ela é acessível para todos, para quem tem alguma questão de mobilidade reduzida, ou precisa, né, ter, por aquele momento, né, por exemplo, uma gestante,
que está com mais dificuldade no caminhar, uma pessoa idosa, uma pessoa que por algum motivo fraturou, né, o pé, enfim. E aí a gente pensa num formato que sirva para todos, e não especificamente só para essas pessoas também. E aí a gente diz que é um desenho universal, e esse conceito vem do arquitetônico mesmo, que é onde se pensa bastante sobre isso. E aí começou-se a discutir, então, sobre o desenho universal da aprendizagem. Será que a gente poderia trazer esse conceito para a aprendizagem? E é um pouquinho que eu quero apresentar aqui para vocês. Então, essa abordagem, ela vai desde o planejamento das aulas, tá? E ela garante que o aluno que ainda enfrenta a barreira receba recursos e atendimento especializado. Ou seja, ele não substitui a educação, é uma abordagem, né? A gente não está falando de substituir a educação especial, mas ele cria uma base já de inclusão, que ela fique mais natural. O que isso quer dizer na prática? Então, na prática, aqui, eu tinha até trazido, né, que são rampas, portas largas que vêm, né, da arquitetura. Na prática, ela orienta o planejamento do currículo, métodos e avaliação para atender a diversidade aonde esse aluno está, sabe? Desde o início, ela vai pensar anterior ainda, um pouquinho. E ela tem as bases legais, né, que ela tem esse conceito, ele não foi desenvolvido do nada, né? Ele parte também de bases legais. E só que ele tem 3 princípios, e eu acho que conforme eu for falando os princípios vai ficando mais claro. Modos múltiplos de apresentação. Refere-se como o conteúdo é apresentado. Por quê? Porque a gente já sabe que nem todas as pessoas, né, aprendem ouvindo, né? Elas precisam ouvir, elas precisam ver, muitas vezes elas precisam sentir, tocar, elas precisam manipular aquilo ali. Então, pictogramas, gestos, objetos reais, né? A gente tem alguns famosos aí, como o ábaco, os cubos mágicos ali, o material dourado, então, alguns materiais. E aí, também de criar, né? Outros materiais. Mas esses, eles auxiliam com que ela possa tocar no objeto, ela possa sentir, alguns cheiros, tem crianças que aprendem também, que marcam, né, através do cheiro. Tem, por exemplo, estou aprendendo medidas, né? Eu posso fazer um bolo, então, também eu tô trazendo para o concreto, estou trazendo para a aplicabilidade do dia a dia, e ainda envolve todo um processo ali, onde eu vou ver materializar uma quantidade, eu vou medir, eu vou testar, eu vou perceber qual é a aplicabilidade, eu vou perceber pelo gosto também, quando eu comer esse bolo, vai ficar registrado em mim, o cheiro daquela aula. Então, materiais diferentes. E múltiplos meios de ação e expressão. Então, é isso, né? Como que ele vai interagir com esse conteúdo e como que ele vai demonstrar o que aprendeu, porque isso é outra questão. Muitos dos nossos pequenos, na sua grande maioria, realmente, tem um déficit na comunicação. E aí, são cascatas que vão acontecendo né, de déficits. Mas como que ele vai expressar, então, o que ele está aprendendo se a minha forma de avaliar é escrita? E aí a escrita ele não consegue, ele não tem essa habilidade, ou ele tem uma dificuldade motora, como é que eu poderia fazer ele expressar? Tem um aluno, né, que eu tenho contato que tem dislexia, e a leitura dele é um desafio para ele, assim. Então, a professora começou a ler e gravar para ele poder interpretar o texto. Então, ele pode ouvir a gravação daquele trecho
E aí, interpretar o texto a partir do que ele está ouvindo também, facilitando, porque a leitura está muito desafiadora. Não quer dizer que não se está trabalhando e que vai se continuar trabalhando e que vai um passo por vez, mas quer dizer que a gente ampliou o formato dele ter contato com aquele livro que as outras crianças estavam conseguindo ler de forma mais fácil, que realmente elas já tinham dominado, né, a leitura, já estavam conseguindo. É uma criança um pouco maior. Então, isso é uma estratégia. Tem outra sendo aplicada, mas essa é uma estratégia, né? E aí, como que ele vai dizer que ele aprendeu? Ele pode gravar também a resposta da questão. Porque aí a professora consegue entender que ele entendeu, que ele conseguiu fazer a interpretação daquela parte. Porém, a escrita é mais desafiadora. Então, se ela só dá o texto para ele, ele tem que ler o texto e escrever, mas é uma interpretação de texto que ela está avaliando, como é que a gente poderia pensar de formas diferentes? E assim, outros modelos. Eu trouxe esse porque o resultado está sendo muito interessante para a autoestima, porque aí vem essas questões também que são mais subjetivas, mas que é de extrema importância. Como que esse aluno se sente nesse processo todo? Né? Como que a gente está trabalhando isso? Como é que a gente está constituindo, né, auxiliando ele a se constituir como pessoa, como indivíduo, com as suas subjetividades? Então, voltando, né, múltiplos meios de ação e expressão. Refere-se às formas de o aluno interagir com o conteúdo e demonstrar o que aprendeu. Então, em vez de apenas escrever uma frase, como eu falei, pode gravar, pode usar figuras, pode dramatizar aquilo. Como que eu posso pensar para sair um pouquinho disso muito quadradinho, né? Muito formatado. E os modos múltiplos de implicação, engajamento e envolvimento, o porquê da aprendizagem. E aqui a gente vai falar na motivação, tá? E tudo que a gente está falando até agora, tudo que eu estou falando, o, a cereja é a motivação. O que vai fazer com que meu aluno se envolva com esse processo de aprendizado é a motivação. E aí, ele é um dos princípios do desenho universal da aprendizagem. Como que ele se envolve com aquilo, né? Não existe uma única maneira de despertar esse interesse. Cada criança tem diferentes interesses motivacionais. E aí eu trouxe um exemplo prático, por exemplo, uma criança que tem interesse por dinossauro. Eu posso apresentar essa temática nas atividades. Então, se eu apresento uma atividade da letra A, né, sei lá, pensei agora em uma, e a criança nem olha para o papel, será que ela olharia se tivesse um dinossauro ali? Será que o dinossauro não poderia estar com um lapisinho escrevendo? Então, como que eu uso algo que é motivador para ela, né? Como é que eu engajo ela naquela ação? E aí sabemos, né, do desafio que é pensar também para todos. Porém, aqui a gente está falando especificamente de crianças com necessidades educacionais específicas, né? Então, eu vou usar a motivação. E muito a gente utiliza, assim, a motivação quando pensa em materiais que já são referências. Por exemplo, estamos, eu não sei, agora fiquei pensando o que estaria na moda, mas eu pensei, tipo, por exemplo, um material do Mickey, da Minnie, do Bebê Reborn, esses materiais para a grande maioria. A gente vai dizer, mas toda a turma agora está gostando de. Tem uma fase que as crianças passam pelos dinossauros, então toda turma gosta de dinossauro, eu vou lá e faço uma atividade. Então eu já estou, assim, tentando pensar na motivação da grande maioria. Porém, talvez eu tenha que pensar especificamente para aquela criança, que a motivação já é baixa, que, que já tem desafios ali, muitas vezes desafios motores, sensoriais para estar ali naquele ambiente. Como que eu poderia trabalhar essa motivação de forma individual? Como que a minha atividade pode ficar adaptada? E para isso, a gente tem um documento. Para juntar tudo isso que foi falado e que ficou aqui no ar, a gente tem, então, o Plano Educacional Individualizado, né? O planejamento P.
E ele é uma ferramenta fundamental, porque quando a gente fala, e aí por experiência, quando eu falo com um professor que conhece, né, que está com aquele aluno, ele me disse, eu sei, ele gosta disso, disso e daquilo, ele está em tal etapa do aprendizagem, ele já sabe isso, ele já sabe aquilo. Tá, você sabe tudo isso sobre ele, mas como que a gente consegue colocar isso num documento para que eu saiba, para que a outra pessoa saiba, para que a gente possa mensurar aonde ele está hoje e onde ele vai estar daqui a um mês? Aí vem o PEI, é esse documento onde a gente vai juntar tudo isso. E também vai desenvolver estratégias e vai ver, eu apliquei essa estratégia. Funcionou, mas eu preciso dar um passo a mais. Ou eu tive uma boa estratégia, mas não funcionou. Como é que eu vou adaptar essa estratégia de novo? Isso é muito importante. Então, ele serve esse documento para planejar, registrar e monitorar as necessidades, os objetivos e as estratégias específicas para cada aluno com deficiência ou necessidades educacionais especiais. Porque muita gente me pergunta sempre, mas eu não poderia fazer o PEI para todos os alunos? Seria o mundo ideal, né? Mas a gente sabe que isso envolve um trabalho. Então, a gente, nesse momento, está focando em alunos com deficiências ou necessidades educacionais especiais, garantindo que o ensino seja realmente personalizado e eficaz. É ali que vai constar tudo isso que a gente conversou até agora. Ele é, então, uma ferramenta fundamental, tá? Eu acho que ficou, desculpa. Mas o que é? É um documento construído em equipe. Isso é muito importante a gente falar, que é um documento construído em equipe. Eu trabalho numa escola, no apoio pedagógico, com a especialização, né, de atender, de desenvolver estratégias para crianças com necessidades educacionais especiais, e construo, junto com o professor e com o auxiliar, os PEIs das crianças que têm, né, essas necessidades. Mas muitas vezes a gente conversa com o terapeuta da criança também, quando essa criança tem um terapeuta, a gente conversa com a família, porque tem informações que são muito importantes. Se é inviável para mim, não tem como que a gente faz então? No mínimo, ser construído com o professor regente e o segundo professor. A gente não faz um PEI sozinho, tá? A gente precisa dessa troca. Nesse documento, a gente vai organizar as informações básicas da criança, as habilidades, os desafios, os objetivos para um determinado período também, e esses objetivos vão ser individuais, né? Os apoios que serão necessários para o desenvolvimento desses objetivos e as estratégias pedagógicas específicas a serem adotadas para alcançar esses objetivos. O PEI, ele garante que a criança tenha acesso a um planejamento que respeita as suas individualidades, tá? E aí, eu promovendo, então, assim, uma educação realmente inclusiva, porque daí eu estou olhando para aquele ser humano, estou compreendendo os caminhos, estou parando, estou pensando e estou criando esse caminho. Aqui eu trouxe dois documentos diferentes que estão sendo desenvolvidos pela Fundação, né, pela Fundação Catarinense de Educação Especial, junto com a CRE. E aí, esses documentos aqui, esse seria um roteiro de estudo individualizado, que vai ser o primeiro passo para depois a criação do PEI. Esse já é o PEI, tá? Então, primeiro a gente passaria por aqui para ter algumas informações das crianças, quando elas chegam, quais são as necessidades que elas têm, se há uma barreira, que barreira é essa? É uma barreira física da escola também? Quais são as barreiras que existem na escola que são importantes serem olhadas para que essa criança tenha uma inclusão mais efetiva? E aqui, aí, já é o plano de ensino individualizado mesmo. Eu vou trazer um pouquinho aqui antes, quando eu estou pensando, então, parei para construir esse material. Eu tenho que pensar primeiro o que, né, que eu estou fazendo e para quem. Quais são as habilidades, quais são os interesses, quais são as necessidades deste aluno. A comunicação, como ele se comunica?
Então, tudo isso são coisas que eu tenho que estar pensando para construir esse documento. Por isso que em equipe ele traz mais estratégias. Eu sei o que está acontecendo na minha aula, a segunda professora, a professora de apoio, vai me dizer como que ela percebe. Se eu consigo conversar com os terapeutas, eu também vou saber as estratégias que eles utilizam e que funcionam. Por isso que quanto mais pessoas envolvidas, melhor. E ainda, ó, a gente falou da comunicação aqui. Eu posso falar, a criança tem fono, eu posso conversar com a fono, posso saber se ela utiliza a comunicação alternativa, como que é essa comunicação alternativa? A fono pode me mandar? Não, ela não tem. Ah, ela vai na sala de AEE, né? No contraturno. O profissional do AEE pode me auxiliar nessa construção? Ele tem algumas ferramentas, ele tem algumas estratégias que ele utiliza lá. Como que a gente pode fazer? Quais são os apoios visuais que eu vou utilizar? Ela compreende melhor com imagens, talvez? Então, quais são essas imagens? Ela já tem uma biblioteca de imagens que a família utiliza? Não. Ah, o AE tem essas imagens que podem me auxiliar? Quais são os sites que eu posso buscar? O que é uma rotina visual? Né? Quais são os objetos concretos que eu posso trazer para essa criança aprender de forma mais tátil, né? Tudo isso eu vou me perguntando. Eu vou me perguntando como é que isso vai se dando. E aí, essa criança precisa de previsibilidade. Como é que ela não está entendendo os passos os passos que acontecem nessa atividade? Como é que eu trabalho isso? Ela sabe também a previsibilidade da aula que começou, qual é a aula que vai ter agora, em que momento a gente está, quando é que é o pátio, quando é que é a educação física. Eu posso quebrar a atividade em pequenos passos e contar para ela que agora a gente vai fazer isso através de recursos visuais. Então, tudo isso eu vou pensando para colocar ali naquele play. Como é que é a interação dela com os amigos, né, com os colegas? Ela se engaja com os colegas? Ela se engaja, ela gosta. Como é que eu posso trazer, então, estratégias de aprendizado por pares? Como é que os colegas podem auxiliar? Não, ela não tem muita interação. Mas eu sei o quanto isso é importante para aprendizado. Como é que eu posso ter objetivos específicos para auxiliar ela nessas interações? Ela tem uma regulação emocional adequada aos pares, adequadas à idade? Não. Como é que eu posso fazer isso? Eu consigo observar que ela está ficando sobrecarregada? Quais são os pequenos sinais que ela dá anterior? Qual vai ser a estratégia que eu vou usar nesses pequenos sinais? A gente vai dar uma volta, existem estratégias sensoriais na sala, né? Tudo isso eu vou colocando nesse documento. E aí, depois que eu penso todas essas questões, eu realmente vou para a escrita dele, né? E aí a gente tem que começar a pensar como é que eu vou fazer. E aí tem uma adaptação que é de conteúdo, que eu posso simplificar e fragmentar a tarefa em etapas menores, eu posso usar uma linguagem mais simples, mais direta, frases curtas e diretas, sem essas instruções mais longas que podem confundir. Eu posso apresentar o mesmo conteúdo de formas diferentes, então visual, auditivo, prático. Tudo isso é uma adaptação de conteúdo. Existem outras adaptações, então eu tenho por isso pensar. Essa é de conteúdo. Então aqui eu trago um exemplo. Eu estou trabalhando fração, tá? Então aqui é a minha atividade. Eu posso trazer concreto. Não tem isso, esse aqui eu posso fazer de papelão, posso fazer de EVA, mas trazer para o concreto, onde ela possa manusear. Posso trazer também, além de trazer para o concreto, posso propor atividades, posso propor jogos, posso pensar em outros formatos de trazer isso, desenhos grandes no chão e ela passar por cima. Como é que é? Né? Quais são essas estratégias? Isso eu coloco lá no PEI. E aí eu tenho uma adaptação
que é na forma, então. Então, como eu falei, aí a gente pode fazer grandes coisas, pode fazer em outro formato, com outra fonte, com muito contraste, com o uso de pictogramas, que são esses recursos visuais, fluxogramas e muitos objetos manipuláveis. Eu trago aqui um exemplo que eu fiz uma adaptação de forma. Essa é a atividade, tá? Que foi apresentada. Aqui eu coloquei ao redor círculos que já vão me dar um indício de qual vai ser a letrinha. Isso pode facilitar. Eu estou facilitando, né? Estou dando um passo anterior, estou auxiliando ela a compreender a dinâmica da atividade. Não, sigo ainda não. Acho que não é por aí ainda. Então, e se eu colocar imagens em vez de figuras? E aí, por exemplo, aqui a intenção é que fosse irmãos. O meu pequeno com o irmão. Então, ele já sabe, né, já tem esse conhecimento de que ele é irmão do fulano. E irmão, né, se eu estou trabalhando a, as vogais. Então, aí aqui, amigos. Então, ele e um amigo. Posso usar a imagem deles. Aqui eu pensei num óculos, a mesma coisa, o óculos da mãe, o óculos da professora, um óculos que faça sentido para ele. Uma uva, eu poderia, inclusive, se ele come uva, se ele leva a uvinha de lanche, se no potinho dele a uvinha dentro para ele reconhecer. A aula, né, que eu peguei uma sala, mas o ideal seria a dele mesmo, a sala de aula, um ônibus. Então, isso é tudo, eu estou adaptando a forma com que eu estou apresentando o conteúdo. Eu não adaptei o conteúdo em si, somente a forma como eu apresentei ela. E a adaptação de tempo e ambiente também. Então, dar mais tempo, reduzir os estímulos visuais, isso é uma questão, né? Às vezes, as salas de aula, como elas são estruturadas, elas acabam tendo muito estímulo também. Então, tem muitos cartazes, muitas coisas coloridas, e para algumas crianças isso pode ser um desvio de atenção gigante, tipo, a criança fica olhando para isso, ou muito visual também, sabe? Uma sobrecarga visual. E aí a gente pode ter uma adaptação de pausas curtas. Então, que a criança consiga também, faz uma atividade, faz uma pausa, e aí tem estratégias para isso, como que a gente auxilia ela a compreender que vai ter uma pausa depois dessa atividade. Tudo isso a gente vai pensando e colocando no documento. Aqui, ó, trouxe mais alguns modelinhos, por exemplo, a rotina escolar. Então, primeiro vai ter essa aula, depois a gente vai ter educação física, depois o lanche, depois a aula de novo de português no quadro, depois um momentinho para descanso. Tudo isso pode estar programado, ela conseguir visualizar isso. Aqui também são atividades, ó, colar, desenhar, pintar, ir ao banheiro, fazer cocô, no caso, escrever, lanchar, lavar as mãos, todas essas aqui também podem estar num quadro para auxiliar ele, ele pode dizer o que ele quer apontando, olhando. E nessa atividade, porque tudo isso que a gente fala, né, que eu trouxe, é importante, mas ele precisa ir para a prática. Porque na teoria, né? Mas como que eu faço isso na prática? Eu tenho lá aquele objetivo para trabalhar, quais são os recursos? Como que eu faço? Então, a intenção foi, nessa aula, a gente teve um momento justamente de pegar o PEI, pegar esse documento aqui, ó, vou trazer para vocês aqui, para contar um pouquinho como é que foi para quem não estava, esse documento aqui, ir lá ver qual é esse item 1, o que é esse item 2, o item 3, o 4, o que eu vou colocar, como que eu vou fazer, para começar a se pensar isso de forma prática realmente, para o dia a dia. Porque é aí que as perguntas vão surgir.
Na hora que eu tiver que escolher qual é a estratégia, qual é a metodologia que eu vou usar, na hora de pensar quais são os objetivos que eu vou trabalhar nesse momento. E, e aí o importante é que isso não é processo, né? Eu trouxe muito isso no momento conforme a gente foi conversando, e foi muito legal, né? Esse momento, porque realmente foi se reunindo em grupos e se conversando sobre isso. Alguns grupos trouxeram até exemplos já do dia a dia deles mesmo. Ah, eu tenho um pequeno assim, que tem esses desafios, que precisa dessa adaptação. Como é que a gente traz? Qual é o melhor recurso? Qual é o que, que eu vou, nesse momento, dar maior foco, né, nos objetivos, ou trabalhar com mais afinco também, para poder servir de base. Um BEI, normalmente, ele é construído por um mês, 2 meses. Ele não é construído para o ano inteiro. Então, são realmente passo a passo. E aí, a gente tem rapidamente também deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Rapidamente a gente pode olhar para ele e reconstruir ele no próximo mês de novo, e ver quais foram as estratégias que funcionaram, qual era meu objetivo mesmo nesses 30 dias, eu alcancei, não alcancei, entendi, o ritmo que eu coloquei foi um ritmo muito acelerado, eu vou precisar quebrar em pequenas etapas esse objetivo, é um processo de construção. E a cada PEI, a cada vez que a gente senta e faz isso, vai ficando mais simples também de se construir. A gente vai se apropriando dessa ferramenta, a gente vai compreendendo os passos a passo. E aí, para a gente ir fechando, a inclusão ela não é um destino pronto, ela é um caminho que se constrói a cada encontro, a cada vez que a gente conversa, a cada troca entre a auxiliar de sala, ao professor, segunda professora, né, professora de apoio e a regente, a cada troca com a equipe do AE, a cada troca com a família, a cada olhar, né, que a gente reconhece e valoriza o outro, a gente valoriza aquela criança. E aqui as referências que eu trouxe. E é isso, pessoal. Eu sei que é bastante conteúdo, eu trouxe, inclusive, de forma reduzida, né, esse conteúdo pontual, mas realmente ele vai fazer sentido na prática, né? E aí é esse momento que a gente está chegando, quanto o curso também, né? Essa parte teórica que vocês viram na plataforma, junto com as aulas presenciais. Agora a gente vai ter os nossos encontros individuais para construir isso. Então, vai ser nesses encontros que vão vir as dúvidas, e aí a gente vai poder fazer essa construção. É isso, muito obrigada. Qualquer dúvida, continuo disponível pelo WhatsApp lá no nosso grupo oficial. Tem o meu número, só mandar no privado. Tá bom? Tchau, tchau.